Olá, alunos! Bem-vindo à Escola do Amor Responde, combatendo os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros, pais e filhos aprendem o amor inteligente. Você deve estar se perguntando o que é essa bonequinha aqui no colo da Ana, mas muito em breve você vai saber, nós vamos explicar para você o que é. E nós sabemos também que muitos pais estão tendo muitas dificuldades com seus filhos e muitos filhos dificuldades com seus pais. E, infelizmente, os filhos estão se tornando inimigos dos seus pais. Você vai acompanhar uma matéria que ilustra isso melhor. É chocante, é triste, mas infelizmente é a realidade. E com toda essa bagunça que está acontecendo aí fora, nós temos que parar e pensar o que nós podemos fazer para mudar, para melhorar e não continuar fazendo o que está sendo feito. Porque se continuarmos fazendo o que está sendo feito, o que está acontecendo vai continuar acontecendo. Exatamente. Né? Muita gente acha que esses problemas que nós vemos na TV, como a matéria que nós vamos ver agora, é algo distante, é algo que está longe, que nunca vai acontecer na minha família, na minha vida. Mas eu tenho a plena certeza que as pessoas que estão passando por isso, que passaram por tragédias assim, um dia também pensaram, isso nunca vai acontecer na minha família. Os meus filhos, os meus pais, só que infelizmente aconteceu. Então, vamos assistir e nós vamos voltar falando sobre isso e como isso pode e deve ser evitado. Acompanhe. Silvana não consegue esconder a revolta contra o irmão. Ele é suspeito de matar o próprio pai. Ele foi frio, ele foi cruel. Tanto que uma pessoa que faça isso, eu tenho meu pai, eu amo meu pai, eu estou indignada pelo que aconteceu. Mas se fosse eu que tivesse feito isso com meu pai, eu não queria nem viver mais. Ele viveu, ele saiu, entendeu? Ele andou com os amiguinhos dele, ele foi para a favela. A irmã acredita que ele premeditou o crime. Porque ele teve tempo de trocar de roupa, ele teve tempo de limpar a faca do crime. Então acho que foi friamente que ele fez isso tudo com meu pai. Ademildo da Silva Alves Júnior tem o mesmo nome do pai. Ele estava desaparecido desde o dia do crime. Acabou preso porque a mãe ajudou a polícia a localizar o filho. Ademildo estava na favela de Acari, escondido. O jovem de 22 anos é apontado pela polícia como sendo o assassino do pai. A mãe contribuiu da seguinte forma: ela tentava localizar o filho e nos repassava essas informações. Na tarde de ontem, conseguimos localizá-lo lá na favela do Acari, nos arredores da favela. Ademildo da Silva Alves, de 62 anos, era açougueiro e foi morto a golpes de faca na madrugada do último dia 12, na casa da família em São João de Meriti. O neto de Ademildo, de apenas 5 anos, foi quem encontrou o avô já sem vida. Segundo a polícia, o jovem matou o pai por causa de dinheiro. Ele é usuário de drogas e nos últimos dias os dois vinham se desentendendo bastante em função do vício. Naquela noite, preocupado, o pai aguardava o rapaz voltar para casa. Vizinhos contaram que depois de ouvirem uma discussão, houve um profundo silêncio. Por isso acharam que tudo estava bem. Ademildo Júnior fugiu de casa logo depois de cometer o homicídio. Na delegacia, ele confessou o crime. Queria dinheiro para continuar consumindo drogas. Esperou ele dormir e foi pegar o dinheiro na carteira do pai. Só que o pai percebeu essa subtração e entraram em um conflito, em uma briga. Enfim, o Ademildo Júnior acabou dando facadas no pai, ceifando a vida dele e subtraiu os R$500 que o pai guardava em casa. No depoimento, o jovem disse que está arrependido do crime. A família não acredita. Eu não aceito isso, eu não vou aceitar nunca. Não vou perdoar ele para mim é um monstro que nunca na minha vida eu vou perdoar. E ele que nunca procure mais a gente, considera a gente como nada. A família não considera ele mais. A irmã está aliviada com a prisão. Todos temiam que Ademildo Júnior pudesse também ameaçar os parentes. Silvana sabe que, apesar da prisão do irmão, nada poderá trazer o pai de volta. Meu pai, ele não vai trazer de volta, o meu herói, ele não vai trazer de volta. Ele não vai, entendeu? Mas pelo menos eu posso dizer e olhar para o céu e falar, meu pai, a justiça foi feita. É triste, né? Como eles falaram, nada poderá trazer o pai de volta. Mas será que um dia esse pai pensou assim, a minha morte vai chegar com meu filho? Será que um dia esse pai pensou assim, essa criança aqui um dia vai me matar? Ou será que o rapaz
um dia pensou, eu vou acabar com a vida do meu pai e eu vou parar na prisão. São coisas que infelizmente têm acontecido e ninguém planeja isso, ninguém deseja isso, ninguém traça isso como uma meta do futuro, mas é isso que tem acontecido. É o que tem acontecido e eu fico imaginando, e a vida desse rapaz a partir de hoje? Né? Porque a família está sofrendo, com o tempo a dor ela diminui, ela não acaba, ela não passa, mas ela diminui, cada um tem que seguir a sua vida, fica as boas lembranças, vão seguir em frente, os netos vão crescer, mas e ele? Como reconstruir uma vida após um episódio desse? E é o que tem acontecido com crianças, né? A gente trouxe essa boneca aqui só como um exemplo, mas é o que tem acontecido com crianças. Mais crianças estão sendo colocadas no mundo, mas infelizmente não está havendo uma amizade do pai com o filho, da mãe com a filha e vice-versa. Um dia, esse jovem e tantos outros que nós vimos que infelizmente mataram seus pais ou agrediram ou hoje viraram inimigos dos seus pais, um dia foram assim. Um dia foi assim, foi uma criança de colo, uma criança inocente, que todo mundo queria arrumar, que bonitinho, passa a mão. Mas quando que essa inocência acabou? Quando que essa criança começou a conhecer o certo e o errado e passou a optar pelo errado? O que aconteceu? Nós temos aqui a Lorena e o Yuri, são os nossos convidados de hoje. Obrigado por virem. Obrigada. E eles vão estar aqui falando um pouquinho da experiência deles e de como eles infelizmente passaram dessa criança inocente a ser uma criança ainda, né? Passaram de uma criança inocente a ser uma criança que eram rebeldes e estavam completamente cientes do que estava acontecendo. Eu gostaria de começar pela Lorena. Você era assim? Eu era assim. Adorável, queridinha, lindinha. Era assim. E o que aconteceu, Lorena? Quando é que você passou de ser amiga para ser a inimiga na sua casa? Desde pequena, assim, eu comecei num lar onde o meu pai já abriu mão de mim. Ele, desde novo, ele teve que ficar na casa dele e a minha mãe veio para outro estado e eu já fiquei sem pai ali. Então, ela era muito nova, então ela já teve que começar a cuidar de mim, muito nova. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 13 anos. 13 depois que anos. eu fiz 2 meses, ela fez 14. Quer dizer, uma criança deu luz a outra. Uma criança deu luz a outra criança, ou seja, qual preparo, qual noção que ela tinha de mãe? E ela até falava que ela brincava, como ela não tinha boneca, né? Ela falou que brincava comigo como se fosse boneca mesmo, boneca de verdade. E aí eu fui crescendo com aquilo, a minha mãe brincando comigo e tal, só que aquilo pra mim muitas vezes, por que meu pai não estava aqui? Né? Por que, né, ao longo, quando eu fui crescendo, eu sofri abusos, então por que ela não me protegeu? Né? Cadê o meu pai? E ela sempre ali, amiga e tal, ela sempre estava perto, porque a minha mãe também foi uma pessoa muito carente. Então como que eu pensava assim, a minha mãe ela não pode dar nada pra mim, porque ela também teve também meus 2 irmãos, então ela teve que dar amor pros 3, viver numa casa com uma pessoa que ela não gostava, então eu não podia exigir muito. Você tinha respostas? Igual você perguntava, cadê o meu pai? Então, como eu sabia que não era culpa dela, pra não machucar, eu preferia não falar nada. Às vezes eu falava uma ligação, poxa, eu queria ver meu pai, às vezes eu ficava no canto, poxa, eu tô com saudade dele, aí ela, que isso. Então assim, você cresceu, a sua mãe não tinha maturidade alguma para ser mãe e foi um bebê cuidando de outro bebê, uma criança cuidando de um outro bebê. Então, você tinha ela como amiga, tinha uma mãe para chamar de mãe, tinha alguém que cuidasse de você, mas ao mesmo tempo, você sentia falta daquela mãe... O papel da mãe. O papel da mãe, aquela mãe responsável, né? De filha, senta aqui, vamos conversar, a vida é assim, deixa eu te preparar para o futuro. Não tinha isso. Não. Então, quando eu comecei a envelhecer, assim, ficar mais na faixa assim, da adolescência, eu comecei a não entender. Porque assim, quando é criança, a gente até, assim, poxa, uma resposta mais simplesinha, a gente até, não, tá bom. Mas depois aquelas respostas já não supriam mais. Então chegou os amigos, então parecia que o que eles falavam era mais convincente pra mim. Não, esquece isso, a balada é assim, né, vamos. Então aquilo supria mais do que ela ali conversando, um papinho qualquer. Do que você mais sentia falta no relacionamento entre mãe e filha? Eu sentia falta da atenção.
eu não tinha atenção. Então, eu buscava atenção em relacionamento, eu buscava em amizade, eu buscava em qualquer coisa, porque quando eu chegava, eu sabia que ela não tinha. Ela não teve essa atenção, e do né? momento que, naquele momento que você estava desejosa por atenção e você encontrou um grupo de pessoas que eram seus amigos, que te deu toda a atenção do mundo e te colocou num pedestal, então a sua atenção, a obediência passou a ser deles e não mais da sua família. Então eu Da sua saía, mãe. eu não via horário. Ela, você vai chegar tarde, vou chegar tarde, eu vou sair, vou dormir fora. Teve vezes, assim, essa época, né, a gente, assim, era atrito, a gente ficava dias sem se falar em casa, cara emburrada, falava mal, e xingava e gritava em casa. Antes do programa começar, você estava falando aqui que você não era só cara emburrada, você era birrentinha. Eu era assim de... por que você não fez isso? Eu não vou fazer, vou fazer depois, isso daí eu. Então eu ficava ali emburrada com os braços cruzados e ficava, até minha perna doeu, vi que ela não ligava mesmo. Aí eu pegava e saía. Uma pessoa difícil de lidar. Era difícil. Você tinha liberdade para conversar com ela? Por exemplo, quando começou a fase de namoro, né? Na escola tem os jovens, principalmente o tal do ficar. Nem sei se hoje em dia ainda é ficar que fala. Na minha época era. E quando teve aquele primeiro menino que se aproximou de você, você tinha essa confidência de como falar, mãe, aconteceu isso, o que eu faço? Que é a hora certa de namorar, não é? Tinha essa vontade de aprender dela? Você tinha essa liberdade para com ela? Então, eu até queria, mas assim, eu sabia que ela me respondia como uma amiga. A minha mãe, ela também teve muitos problemas nessa área. Então, quando começou a ter aquilo comigo, ela não se espantou. Por incrível que pareça, ela foi uma coisa natural, porque aconteceu comigo, vai acontecer com ela. Foi uma coisa natural. Então, ela não sentou, não é assim. Eu sei que quando aconteceu... É como se você estivesse replicando o que ela fez. Então para ela foi normal. Quando eu cheguei para ela e falei, olha, aconteceu isso comigo, assim, aconteceu a primeira vez. Aí vai no médico que não sei o quê. Mas assim, poxa, por quê? Por que você não me falou antes? Por que você não me contou antes, né? Simplesmente mandar e ele ir no médico, então... E o resto? Aí é onde muitos pais caem nesse erro de achar que é normal, que porque eles passaram, os filhos vão passar também. Ou tem que passar. Ou tem que passar, que faz parte da vida, né? Uns conseguem ainda falar assim, eu passei por isso, mas eu vou fazer de tudo para que o meu filho, para que a minha filha não passe pelo mesmo. Eu vou conseguir tirar uma lição daí. É como ele errou e ele vai fazer questão de ensinar para o filho, filho, eu errei, e você não precisa errar para aprender, basta você olhar para a minha vida para aprender. Né? Bom, a gente vai entrar em mais detalhes aí da baguncinha que você fez no seu passado, se você não se importar. Tá. E agora a gente quer saber um pouquinho mais do Yuri. Porque ao contrário da Lorena, a atenção eu sempre tive, né? Em casa dos meus pais, da minha irmã, né? Sempre tive, sempre fui aquele filho sempre bem cuidado, né? Meu pai... Paparicado, isso. Zelava por mim como se fosse a última pessoa do mundo. Sempre foi assim. Sempre tive tudo que eu queria. Sempre me deram tudo que eu queria. Então, não faltava nada. Não passava vontade de muita coisa na minha infância. Tenho boas lembranças. Mas aí, o decorrer do tempo, né? A gente cresce, né? A gente cresce e começam a mudar algumas coisas, algumas escolhas que a gente faz, às vezes, nem sempre são as melhores. Yuri, desculpa, eu acho que eu tenho que parar você aí, porque eu tenho certeza que muitos pais, eles têm essa pergunta. Onde foi que eu errei? Por que que o meu filho não está mais dando ouvido para mim? Por que que meu filho está tomando tais atitudes? Por que que o meu filho... Por quê? Porque eu acho que os pais têm muitas perguntas nessa questão. Verdade. Poxa, eu dei toda a atenção para o meu filho, eu me dediquei ao máximo para o meu filho, por que então ele está tendo certa atitude para com a família? Por que, Yuri, você fez isso? Correto. Foram os amigos, foi a atração? Creio eu que foi algo assim que foi acontecendo. Eu tive, como eu havia dito, eu tive sempre tudo o que eu queria. Teve uma época da minha vida que me despertou um desejo por algo que eu gostava de fazer, que era jogar futebol. E eu falei, vou batalhar, vou atrás disso, e é isso que eu quero, e é isso que eu vou atrás. E eu fui atrás desse sonho. Meu pai sempre me ajudou, né? Minha família sempre ali dando respaldo, tudo que eu necessitava. Eu consegui, me tornei um jogador profissional, joguei durante algum tempo, só que em pequenos times. Mas passei, tive uma pequena experiência. E então eu tinha aquela regra que eu tinha que me condicionar, que me preparar
todos os dias, porque eu não poderia me envolver com coisas erradas, né? Álcool, droga, essas coisas, porque no outro dia eu tinha que usar o meu corpo. Seus né? pais conversavam com você sobre isso? Eles te prepararam para enfrentar esses tipos de problema, então de propostas? Diretamente, assim, diretamente não, porque quando eu me tornei profissional, eu tinha 15 anos, e com 15 anos eu já saí de casa e fui morar em outros lugares, né? Fui morar no interior de São Paulo. Então, eu era ali, sempre tive um contato com eles, sempre, por telefone, vinha para casa de vez em quando, mas quando eu estava nos locais onde eu estava jogando, era eu por eu, então não tinha aquele cuidado todo, né? Aquele cuidado todo. Mas aí passou o tempo e depois desses 6 anos eu voltei para casa e com essa desilusão de não ter dado certo. E foi aí que eu creio que foi aí que eu... Foi a queda. Foi a queda, porque eu não me via mais naquela obrigação de, hoje eu não tenho que treinar amanhã, não tenho que levantar cedo, não preciso mais do meu 100% do meu corpo, porque eu não jogo mais, não faço mais o que eu amo, né, o que eu amava. E aí então, a negatividade entrou? Entrou. E aí que foi que eu... Mas entrou por alguém? Foi um amigo? Foi quem? Foi por amigos, né? Que não são amigos, na verdade, mas foram pessoas, né? Que cruzaram o meu caminho e eu permiti que isso acontecesse também, né? Então fui pro mundo da balada, e bebida, e fui misturando as coisas até encontrei, fui vivenciando várias coisas e cheguei na droga. Quando eu cheguei na droga foi aí, foram 4 anos que tomou conta da minha vida. Então foi como diz, uma avalanche. Uma avalanche. Começou um pouquinho, só que quando você parou para perceber, parou para ver o que estava acontecendo, você já estava no mundo das drogas. Já estava no meio, já estava envolvido. E a gente vai saber daqui a pouquinho o desenrolar dessa história, porque acho que tem muito mais na vida da Lorena e do Yuri que eles têm que contar aí, e você que é pai, está passando por uma situação assim na sua família, talvez você tenha uma filha que ela é difícil, uma menina rebelde, uma menina que, poxa, você está dando o melhor para ela, só que mesmo assim ela está fazendo o contrário daquilo que você está falando. E também no caso do Yuri, você tem aí um filhão, você quer dar o melhor para o teu filho, você quer lutar, e você tem lutado e batalhado para dar o melhor para ele, só que infelizmente ele está tomando atitudes contrárias àquilo que você está ensinando. E você se pergunta por que está acontecendo isso? Por que o meu filho, ao invés de ser o meu amigo, ele está sendo o meu inimigo? Nós queremos ajudar vocês, pais, e também você, jovem, que está aí ouvindo, assistindo essa programação. Você tem que parar e analisar a situação desses dois, porque eu creio que eles têm muito a ensinar através da história de vida. Eles não precisam sofrer para aprender, eles podem aprender vendo a situação dos outros, né? Exatamente. E algo que assim, que dá para tirar do que vocês estão falando até agora, principalmente do Yuri, é que muitos pais têm isso em mente. Vou criar o meu filho da melhor maneira possível. E é igual, tem um filme de um menino numa bolha, né, de plástico, e ele, nada de ruim nunca vai chegar até ele. Eu vou escolher a escola que ele vai frequentar, eu vou escolher os amigos deles. Olha, você pode brincar com o filho do fulano, do ciclano, como se ele pudesse premeditar um futuro brilhante para o filho. Só que, infelizmente, na vida real não é assim. As coisas fogem de controle, ou seja, por mais que você teve o amor, o carinho da sua família, o apoio, chegou uma hora que as más companhias chegaram até você, mesmo com você tendo essa boa bagagem, mesmo você conhecendo o lado bom, você não conhecia o lado ruim. Eu creio que foi onde bateu a curiosidade. Exato. Bom, nós vamos acompanhar essa matéria da transformação total de pais e filhos que acontece no Templo de Salomão, e é um local que tem proporcionado aos pais e a filhos ferramentas para que eles então saibam como lidar com os problemas que estão acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente, alguns pais querem lidar com os filhos hoje da forma como os seus pais ou os avós dos filhos lidavam com eles. Não vai funcionar. Os problemas não são os mesmos. Os problemas não são os mesmos. Então, se nós não atualizarmos a nossa forma de lidar com os filhos, infelizmente, só vai haver sofrimento. Acompanhe essa matéria e veja como essa palestra tem alcançado milhares de pais e filhos e tem ajudado eles a mudarem de vida também. Acompanhe.
Aos domingos, Renato e Cristiane Cardoso recebem no Templo de Salomão familiares que se preocupam em melhorar o seu relacionamento dentro de casa. Don't you know you're not the only one suffering? Do the right thing, do the right thing. Do it all the time, do it all the time. Hoje vai ser um dia maravilhoso, que é o dia de buscar, de renovar nossas forças, de nos fortalecer. A gente saiu de lá, era 8 horas da manhã, chegamos aqui às 2h30 da tarde. Tudo para participar da palestra e obter a paz. Iremos sair daqui com a certeza que iremos aprender muito e para colocar em prática para melhorar cada dia mais. Eu quero uma transformação, né? Para cada dia mais ser melhor filha para o meu pai e para minha mãe. E a proposta do Renato e da Cristiane é muito valiosa, na minha opinião, por quê? Porque eles mostram com exemplos que eles, tentando acertar, eles erraram. E eu acho isso muito interessante, porque o pai, muitas das vezes, o que ele faz? Ele erra achando que está certo. E eu acho isso espetacular, por isso que eu estou aqui para aprender, para agregar, tanto no meu relacionamento com meu filho, quanto com meu esposo, enfim. O que eu puder acrescentar, com certeza vai ser muito útil. Você deu o seu melhor para o seu filho, você ensinou, você falou. O seu filho não quer sua ajuda? Você não pode ficar atrás dele, fala comigo, fala com a mamãe, abre o seu coração. Eu fiz isso muitas vezes e não adiantou. A única vez que eu consegui falar com meu filho e ele entender foi a vez que ele veio pedir: mamãe, eu preciso da sua ajuda. Aí sim eu pude falar e ele tinha ouvidos para ouvir, porque ele queria me ouvir. A Mônica é mãe da Isabel e do Pedro e, segundo ela, sua casa não tem sido um lar de muita paz. Fico nervosa, eu interfiro muitas vezes nas brigas deles e ali se torna fica até uma coisa constrangedora, porque daí um diz assim: ah, a mãe gosta mais de mim, o outro gosta mais, não, a mãe gosta mais dele, não, a mãe gosta mais dele, e ali se torna muito conflito em casa. Acredito que aqui na palestra de hoje, de pais e filhos, eu vou conseguir aprender a lidar mais com a situação e vou conseguir lidar com essa situação de briga entre eles, vou conseguir unir mais eles. Eram bastante brigas entre eu e minha mãe, muitas ofensas. Procurava meu pai só quando eu precisava de dinheiro, então eu tinha ele como um banco para mim, não como um amigo. E colocando os conselhos em prática, os resultados são obtidos. Quando você fala mal do seu pai, da sua mãe, para os seus amigos, você está lá na escola, está lá no WhatsApp e a sua mãe entra no quarto, seu pai entra no quarto, aí você manda lá um recadinho para sua amiga, para o seu amigo: lá vem a bruxa entrou aqui agora. Ainda que o seu pai ou a sua mãe fosse literalmente um bruxo, você não teria o direito de fazer isso, porque isso é desonrá-lo. Hoje eu converso com a minha mãe, somos grandes amigas, está completamente transformada. Frequentando as palestras, eu fui aprendendo a ter um relacionamento melhor com meu pai, a ligar para ele, para saber como tá, para conversar, e a última coisa é pedir dinheiro. Então foi isso que veio mudando no nosso relacionamento. É o caso das irmãs Letícia e Larissa. A gente brigava muito, né, Letícia? E teve época que às vezes a gente tirava sangue uma da outra. Por coisas bobas, assim. Sempre fui mais apegada aos meus pais. E às vezes eles até me defendiam, falavam que era ela. Então eu sempre saía mais a vítima. Aí por isso que a gente não se dava muito bem. Elas conseguem aos poucos a transformação total de sua família. A gente tem que entender eles, né? Eles somos nossos pais, temos que respeitar. Então eu acho que com o tempo também a mente deles vai modificar, porque tá vendo que nós estamos crescendo, estamos seguindo nossos caminhos. Hoje está totalmente diferente. A gente se considera melhores amigas agora. Participe você também.
Palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, Templo de Salomão. Interessante que agora apareceu a nova droga, chamada WhatsApp celular, não é? Eu era viciada no celular. Viciada no celular, a moça falou. Nós queríamos saber de vocês, Yuri e Lorena, qual foi o desejo, o que despertou em vocês em fazer o que vocês começaram a fazer, tá? Se você sabe, drogas, o nome já diz tudo, é uma droga. Se você sabe que isso é ruim, é droga, é prejudicial a você, por que lhe atraiu? Se você sabia que a sua mãe sofreu tanto na infância, na adolescência, como uma mãe solteira, por que você, mesmo sabendo do sofrimento dela, estava reproduzindo exatamente o que ela fez? Qual que era o gancho que era usado aí fora que te fisgou, atrai, né? Que te atraiu e te fez fazer o que você fez? Abram os corações. Vamos lá. Momento revelação. Na verdade é uma coisa bem descontrolada, porque ao mesmo momento que eu sabia, apesar dela ser nova, estar com 3 filhos, tudo que ela passava era descontrolado, eu não conseguia fazer diferente. Eu tentava ir bem na escola. Será que era porque era o que você sabia? Porque ninguém te ensinou nada diferente? Eu sabia que eu não podia dar trabalho. Só que eu também não sabia agir de outra forma. Eu não conseguia estar bem, eu não conseguia estudar, ter paz, assim, porque eu não tinha aquilo. Então eu tentava não dar trabalho, mas eu não conseguia. Então eu comecei a estudar e veio os amigos. Então os amigos não me tratavam mais como aquela menina problemática, a menina emburrada. Chegava em casa, era cobrança. Não tinha cobrança. Né? Eu chegava, não tinha cobrança, não tinha gente de cara feia, não tinha gente xingando, não tinha gente pegando no pé. Então aquilo ali... Te abraçou. Então eu me encontrei, porque, bom, eles acham que eu sou legal, eles não exigem isso, eles não sabem que eu faço errado, eles vão me cobrar uma coisa que eu não faço, eles não vão querer que eu seja assim, eles vão querer que eu mude nisso. Eles não me conhecem, então aqui eu posso mostrar o que eu quero mostrar. Então ali foi quando começou as amizades. E para não perder aquele vínculo que eu achei, me encontrei. Aí começou bebida, começou cigarro. Então, para não perder aquilo, eu fui indo. E o que acontece? Que daí, geralmente, quando jovens assim se encontram e formam um grupo, aquilo que é errado parece se tornar aquilo que traz graça, né? Por exemplo, chegar, ontem eu tomei todas. Daí todo mundo, verdade, dá risada. Por que isso é legal? Por que isso começa, aonde que isso começa a parecer ser algo legal, atraente na vida do jovem? Vocês dois podem responder, tá? Por favor. Por favor. Eu mesmo, eu não consigo identificar também o porquê disso. As pessoas realmente falam, né? Nós mesmos falávamos direto isso. Só ontem tava chapado. Fiquei com vários. Era como se você fosse super-homem. E se você não tivesse, não que você não tivesse feito, mas se você não tivesse bebido tanto, não tivesse ficado com ninguém, você era o taxado de careta ou taxado de qualquer outra coisa que não seria bem visto aos olhos, né, do mundo, no mundo deles, né? Então aquilo que a gente ia vivendo assim, eu ia vivendo dia após dia e acabou acostumando, acabou virando um costume, né, de sair todo final de semana, tinha que beber e depois que bebia usava droga e depois voltava para casa depois de outros dias e era assim, a rotina foi sendo assim. E com certeza, com a família conservadora que você tinha, que sempre projetou o melhor para você, e você começou com esse comportamento, houve conflitos dentro de casa. Consequentemente, houve vários conflitos. No começo era óbvio que eu escondia, né? Eu escondia porque eu não queria que meus pais soubessem, né, da minha situação. Então, eu tava naquela, uma hora eu paro, um dia eu paro, eu me controlo, né? Uma hora eu vou conseguir parar, quando eu quiser parar eu paro. Mas era mero engano, né? Eu tava enganado. Muitos falam isso. Muitos falam. Dia eu vou parar. Só que não conseguem parar. Não conseguem. Porque sabem que é mais forte do que eles. Posso fazer uma pergunta, Yuri? Pois não. Se você não quiser responder, tudo bem, mas qual foi o pior momento da sua vida? Ou qual foi a pior coisa que você fez que você fala, baguncei minha vida, eu nunca pensei que eu iria chegar no ponto que eu cheguei? Foi realmente o dia em que minha mãe, que eu estava morando com a minha mãe, e ela veio no meu quarto e chorava
chorou bastante e eu só olhava porque eu estava sob efeito ainda da droga e eu olhava, só que eu não conseguia enxergar o sentimento, não conseguia sentir o sentimento que ela estava tendo, mas aquilo marcou, querendo ou não, me marcou bastante. Então, a partir daquele momento eu comecei a me policiar mais, a tentar me controlar mais. Mas mesmo assim eu ainda estava no vício, mesmo assim eu ainda estava me enganando e continuando enganando eles, né? Então foi o pior momento, foi isso. Aí chegou um certo dia que em casa, eu moro com a minha mãe, o meu padrasto, né, e a minha irmã. Então teve um certo dia que eles falaram, você vai embora de casa, você vai embora, arruma suas coisas, chega, para mim não dá mais, a gente já cansou de te dar chances, e você sempre falando que vai mudar e você nunca muda. Quer dizer, porque provavelmente você chegava tarde em casa, chegava drogado em casa. Quando né? chegava, no outro dia, né, quando chegava depois de 2 dias, 3 dias. Entendeu? Então, sem dar notícia? Sem dar notícia. Como ficava a cabeça de uma mãe assim? Eu imagino. Você diria que a droga, não só a droga, mas o vício em geral, ele tem o poder de matar, de diminuir o sentimento do viciado para com a família? Ou ele consegue assim, quando ele está lúcido, ele ama a família, mas quando ele está sob o efeito, ele esquece esse amor ou não? Dia após dia vai se distanciando da família, vai se esfriando. O que acontece? É assim, creio que dia após dia vai se esfriando porque comigo foi assim, né? Eu ia me isolando da minha família, ficava dentro do meu quarto, não tinha diálogo, né? Não conversava com eles, não fazia parte da família. Eles até hoje, graças a Deus, é diferente, em casa já está tudo diferente, então eles falavam, você era um inquilino aqui em casa, né? Minha mãe brinca hoje, falando, você era um inquilino, né? Mas e hoje eu consigo entender isso um pouco melhor, mas é esse sentimento que a droga, não só a droga, mas creio eu que qualquer outro tipo de vício, seja qual for o vício, né, das pessoas, que tem tantos vícios, né, e afasta, querendo ou não, afasta as pessoas de você, afasta o seu sentimento. Diminui. Quer dizer, você chegou ao ponto, os seus familiares chegaram ao ponto de querer você fora de casa. Chegaram a esse ponto. Que tipo de droga você já usou? Eu usei maconha e cocaína, somente as duas que foram as que mais assim marcaram a minha vida e que mais me levaram para baixo, né? As que mais me afetaram. Agora vamos apontar o canhão então para Lorena. Lorena, qual foi o pior momento da sua vida ou a pior coisa que você já fez que você fala, eu nunca pensei na minha vida que eu iria fazer isso? O que foi? Na verdade, depois dessa época de estudo, assim, ele falando, eu estava pensando, o que eu precisei, né? Não falo nem dos jovens, mas eu falo de mim. O que eu precisei? Eu precisava de coisas para contar. Porque em casa eu era a mesma, ninguém me dava atenção, então eu precisava chamar atenção para me manter ali, né? Era chata a sua vida. Eu precisava ter algo que as pessoas falarem, não, eu quero a presença dela, eu quero ela aqui. Então eu ia pra balada, eu ia pra festa, eu bebia. Então eu precisava de coisas para contar. É igual aquele quem bebe mais, quem fica com mais pessoas. Eu precisava de algo para contar. E nessa eu acabei fazendo isso, ficando com várias pessoas, bebendo. Então quando eu olhei a minha vida, eu falei, meu Deus. O que você ganhou disso? Eu ganhei uma imagem ridícula de mim, que eu falei assim, meu Deus, eu fiz isso mesmo. Sabe quando a gente relê as conversas antigas? Meu Deus, eu falei isso, eu fiz isso. Eu cheguei a esse nível de ficar com várias pessoas, assim, sabe? De me depredar desse jeito, chegar bêbada, carregada em casa. Eu falei, meu Deus, pra quê? Porque a gente precisa de atenção. Chegou num momento que eu não tinha mais atenção. Foi um momento que eu falei, eu preciso de uma mudança, eu preciso me consertar, eu preciso me achar. Eu nunca me achei, eu preciso, quem sou eu, né? Então voltou aquilo tudo, assim, não tem mais amigos, os amigos falam mal, aí você se afasta daquele amigo, o outro também já tá sabendo do negócio, aí tu vai se afastando, chega uma hora que, poxa, então eu fui errada de tudo, eu fui culpada de tudo. Então, assim, tudo virou pra mim. Så que aí teve um momento na vida dos dois sozinha. Que aconteceu a reviravolta, né? Que eventualmente tudo que vocês falaram que aconteceu até agora, houve um antes e agora vocês estão aqui para falar do depois. E daqui a pouquinho você vai ouvir então o depois. Como foi essa transformação total do Yuri e da Lorena e como eles conseguiram colocar um ponto final nesse sofrimento, nesse problema que eles estavam enfrentando. Mas antes de nós descobrirmos como isso aconteceu, tem uma pessoa que eu gostaria que você conhecesse a história dele, é o Danilo.
e ele fez muita coisa errada, fugiu de casa, ele já se envolveu com todo tipo de droga e ele pensou no suicídio. Acompanhe essa história e veja como ele mudou de vida. Um abraço entre pai e filho pode ter muitos significados: de despedida, reconciliação, arrependimento, perdão. Seu Antônio era um pai rígido, trabalhador, dedicado à família. O meu relacionamento com meu filho, quando ele era criança, em termos era normal. Só que com o passar dos anos, ele foi amadurecendo, crescendo, e a gente começou a notar sintomas errados nele, comportamento errado, estranho. Eu tinha uma personalidade muito forte. Brigava na escola? Brigava muito na escola. Meus pais viviam na escola toda semana, tinha problema. Aos 12 anos de idade, o rapaz perdeu a mãe num acidente de carro. O pai se casou novamente e isso só aumentou a revolta dele. Tudo tinha que ser do jeito dele. Quando a gente falava alguma coisa, ele já não aceitava, não gostava. Brigas, desentendimentos. E aos 16 anos, ele decidiu sair de casa. Foi onde eu me deparei com a realidade. E qual era a realidade? A realidade era que uma pessoa com 16 anos não conseguiria se manter. E aí você começou a traficar e isso começou a te manter? Isso começou a ser o meu sustento. Isso durou quanto tempo, Danilo? Ao longo de toda a minha vida, durou 10 anos. O tráfico, sim, ele era rentável. Só que não da maneira que eu precisava, porque eu precisava de algo muito rápido. Então foi onde eu comecei a entrar numa quadrilha de assalto. E pouco tempo depois de completar 18 anos, ele estava atrás das grades. Eu fui visitar ele uma vez e disse, nunca mais eu venho te ver aqui. E aí, quando você saiu, você fez o quê? Quando eu saí, eu fui direto para a casa dos meus pais. Só que ali eu encontrei uma realidade, porque meu pai também não estava bem. Ele já tinha saído do emprego, ele estava sem uma condição. E eu cheguei ali e eu acabei me tornando novamente um peso para ele. Saí novamente de casa, foi onde eu encontrei uma pessoa. Esse relacionamento durou 5 anos, só que foi regado a brigas, foi regado a discussões, a problemas. Teve um momento que era madrugada, era noite, eu tinha virado 3 a 4 dias usando droga. Eu estava com desejo de me matar. E eu, antes de tomar essa atitude, eu fiz a ligação para o meu pai. Ô pai, eu estou aqui em cima da ponte e tem uma voz dizendo para mim pular. Me ajuda. Eu dei risada. Você está dizendo que você vai pular? Pô, deixa para morrer no meio de semana, vai morrer final de semana. Se você morrer no meio de semana, eu tenho 3 dias de folga por causa do luto. E naquilo ali eu falei, pô, eu tô sozinho. Houve um silêncio. Naquele momento do silêncio que eu falei, não posso te ajudar, que ele ficou calado, eu falei assim, matei meu filho. Aí aqueles segundos, aqueles pequenos segundos, alô pai, tá me ouvindo? Puxa, você imagina a minha reação, aí eu chorei. E foi nessa manhã que eu resolvi procurar ajuda, que eu fui na palestra de transformação total de pais e filhos. E ali eu encontrei uma saída, uma direção. Não mudou fora, primeiro mudou dentro. Eu me encontrava ainda fisicamente na rua, debilitado, mas havia dentro de mim uma força que não existia antes. E a cada palestra que eu ia, era uma direção diferente, era um ânimo novo, era uma força maior. Aquele desespero, aquela angústia, aquele sofrimento, acabou. Aquela certeza que eu tinha que um dia ele ia ser feliz, ia fazer a gente feliz, também aconteceu. Então hoje, tudo de bom. Eu queria agradecer ao Senhor por nunca ter desistido, por toda essa vida que eu fiz o Senhor passar, todo o sofrimento, toda a dor. Eu sou grato ao Senhor hoje por não ter desistido. Eu tenho que agradecer, porque é o sonho de todo pai. Ter um filho que realmente honre o pai e a mãe. E hoje eu alcancei essa felicidade. Eu que te agradeço. É muito legal receber esse abraço de reconciliação, né? A história do Danilo é realmente comovente. Era praticamente uma história perdida, um caso perdido, mas através da perseverança do pai, ele conseguiu resgatar o filho Danilo. Estão aí como prova viva de que é possível
uma transformação total. Talvez você está pensando, o que eu faço? Não sei mais o que fazer com a minha filha, com o meu filho, perdi as esperanças. Você está querendo jogar ele para fora de casa. Perceba como a vida desse pessoal aqui mudou, a vida do Danilo mudou, e eu tenho certeza que a situação entre você e o teu filho também pode mudar. E eu gostaria de saber de vocês agora como foi essa mudança, essa reviravolta. Chegou um dia que você teve que falar, chega. Né? Chegou no fundo do poço, não tinha mais para onde cavar. O mais engraçado, assim, que em mim, a minha mãe, ela começou a frequentar as palestras. Começou com ela, então? Começou com ela. Ela veio, eu falei assim, poxa, ela não tá mais tão birrenta. Então, ela com um mês, assim, ela falou, vamos lá. Aí eu peguei e fui. Falei, nossa, me encontrei, é isso que eu precisava. Eu precisava de uma palavra de apoio, eu precisava de um conselho, assim, que, poxa, olhou pra mim e me entendeu. Né? E eu encontrei isso quando eu cheguei. Então eu fui vindo, eu fui buscando, eu falei, poxa, eu preciso me libertar realmente. Eu não precisava me submeter a tantas coisas, né? Porque na palavra a gente ensina que a gente não precisa se submeter a tudo isso. Então, se ele me aceita desse jeito, então eu não precisava fazer tanta coisa horrível que eu fiz. Não precisava ter me rebaixado tanto, assim. Então eu comecei a escutar, ouvir as palestras. E com ela também a gente foi praticando. Então, bom, eu sei que eu não posso falar desse jeito, eu sei que eu não posso mudar, eu sei que eu vou fazer melhor, eu sei que... Foi difícil, Lorena? Foi. Porque eu creio que você não veio assim no primeiro dia e falou assim, nossa, mudei de vida. Porque no outro dia você voltou para as mesmas amizades, não é? E assim, você teve que falar não várias vezes, não teve? Tive. O começo, assim, quando eu ouvia a palavra, meu Deus, aquilo é pra mim. Eu ouvia, aí eu sabia que aquilo eu estava fazendo errado, eu sabia que aquilo era comigo. Então, bom, aí chegava na hora que a situação acontecia, eu vou ter que praticar, então eu lembrava. Então eu vou ter que refazer, bom, eu vou ter que agir de outra maneira. Bom, desse jeito aqui eu vou continuar do mesmo jeito. Se eu fizer continuar fazendo, eu vou continuar do mesmo jeito. Você então, acreditava que você poderia mudar quando você chegou nas palestras e ouvia falar, até depoimentos como esses que a gente ouve, como o que vocês estão falando agora? Você acreditava isso? Um dia pode ser eu. Um dia posso eu falar da minha mudança ou não? Ah, isso não é pra mim, é pra quem não chegou no estado que eu cheguei. No começo foi bem difícil, assim, no começo eu confesso que eu não acreditava. Eu achava que o meu caso, assim, os deles são menos drásticos que o meu. Mas eu fui vendo que eu precisava, né? Eu fui vendo que eu precisava de mudança. Então eu fui acreditando, eu fui colocando passo a passo e quando eu olhei, eu falei, eu também consigo. Também é possível abrir mão disso, abrir mão do vício, abrir mão da bebida. É possível, porque eu já estou vendo umas mudanças. Então, mudança pode mudar pequenininha ali em casa mesmo, mas eu fui crendo. Aos pouquinho que eu fazia, eu já fui crendo dentro de mim que aquilo era possível para mim. Então, eu fui praticando até que não precisava mais, dentro de casa já não brigava mais. Mudou, assim, totalmente. Hoje a gente conversa. Hoje é muito engraçado que até foi uma amiguinha da minha prima em casa e na hora que a minha mãe chegou da palestra junto com elas, já fui atrás da minha mãe para conversar, que eu não tinha visto ela o dia todo, já fui em casa conversar. Aí essa amiguinha falou, poxa, eu queria ser assim com a minha mãe. Então foi muito legal, porque hoje a gente conversa, a gente bate papo, dá risada. Ou seja, por mais que o jovem, ele às vezes se demonstra, eu estou bem do jeito que eu estou bem com os meus amigos, eu estou bem... Lá no fundo. Lá no fundo, todos querem esse amor dentro de casa, essa paz, correto? Então essa luta de vocês dois, de vocês duas... Acabou. Quer dizer, mas essa luta que vocês duas tiveram para mudar, aconteceu. E vale a pena. Vale a pena. Ela se esforçou, que eu vi, eu me esforcei, ela se quebrou, eu me quebrei, a gente teve que ali reduzir, não, vamos juntas, vamos ajustar e a gente conseguiu. Hoje ela mudou também, transformou e hoje também, e hoje em casa é tudo diferente. Muito bom. Obrigado por estar compartilhando a sua história de motivação, de transformação, e tá aí mais um resultado de que é possível mudar de vida, né? Agora vamos lá, Yuri, e você? Com certeza. Quando foi o momento que você falou assim, tá na hora de mudar? Foi assim, uma mudança que partiu de mim mesmo, não poderia, né, partir de mais ninguém a não ser de mim mesmo, aquele desejo de mudança, né? Certo dia uma pessoa chegou em mim e falou, Yuri, você está fazendo muita coisa errada. Então, fora os meus pais não sabiam, mas todo mundo no mundo sabia. Então você tem que fazer diferente, algo que todo mundo está falando, para que eles vejam que você
não é isso que você está fazendo. E a gente sabe que você não é isso. Você é uma pessoa boa, diferente de quando você está ou drogado ou bêbado. Então você tem que praticar, você tem que mudar. E aí guardei aquilo dentro de mim e falei, eu preciso praticar essa mudança. Como que eu vou, né? Aonde que eu vou arrumar essa mudança? Aí foi através, o que me pegou de fato foi a terapia do amor. No primeiro caso foi a terapia do amor, lá na cidade onde eu moro. E eu não queria ir, né? No começo eu não queria ir, o coração duro, né? Assim, orgulhoso, então eu falei, eu não vou. Só que aquilo ficou dentro de mim, eu vou um dia para conhecer. A partir dali minha vida mudou. A primeira palestra que eu ouvi na terapia do amor. Nossa. E mesmo assim... Então foi uma experiência grande, Foi né? uma experiência grande. Através da terapia do amor que eu fui conhecer cura dos vícios, transformações totais de pais e filhos. E comecei a frequentar o Templo de Salomão. E eu assistia na televisão os testemunhos das pessoas falando que era algo sobrenatural, que a pessoa de entrar num lugar já sentia algo diferente. Eu ficava pensando, mas será? Só de entrar num lugar, gente? Eu vou lá para ver isso. É muita propaganda, não? E eu fui para ver, e por incrível que pareça, aconteceu comigo. Eu de entrar no Templo de Salomão, quando eu entrei, eu me senti uma paz, já me senti uma transformação, um começo de uma transformação. Acho que, acima de tudo, você sentiu algo que você sempre buscou, mas sempre teve que provar de alguma forma para ter. Você queria a aceitação dos amigos, mas tinha que aprontar alguma para ter. Queria a atenção dos pais, mas tinha que fazer alguma coisa. Ou seja, não foi o caso. Você chegou e sentiu aquilo que você precisava. E às vezes nós vemos aqui duas situações diferentes, porque a Lorena mudou porque a mãe mudou, já o Yuri não, partiu de você. E às vezes quem está assistindo a gente fala assim, mas eu não falo com meus pais porque eles também não falam comigo. Eu não mudo porque também ninguém muda para comigo. Um fica esperando o outro. Um fica esperando por outro. Mas se você está ouvindo isso agora, então que comece com você. Você vai esperar essa frieza tomar conta de você, tomar conta da sua família, até mais o que você vai esperar acontecer? O que mais que você vai ter que perder para encarar os seus problemas e realmente admitir que você não está indo para o caminho certo? Correto, justamente foi assim comigo. Foi justamente da forma que você falou. E depois dessas palestras das curas dos vícios, que foi a minha libertação total. Me entreguei no jejum que teve, né, recentemente, e foi ali a transformação, graças a Deus. Hoje na minha casa, minha mãe, eu já vejo ela de um modo diferente, já vejo um brilho no olho dela que às vezes, assim, minha mãe, ela era da igreja, só que ela se afastou. E se afastou mesmo, vestiu a camisa do afastamento. Ela não queria mais saber de Deus e de nada. E hoje eu fico olhando, ela pede para mim colocar louvor dentro de casa. E ela ouve louvor, começa a cantar, e eu já estou começando a ver a transformação já chegando também aos meus familiares, através do meu primeiro passo. Mudou de vida? Graças a Deus. As drogas? Nunca mais. Acabaram. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Primeiro a Lorena, olhando para aquela câmera ali, você vai dar um recadinho para sua mãe. Peguei no pulo. Você vai dar um recadinho para sua mãe, você vai falar algo para ela que você gostaria que ela ouvisse. Vamos lá. Bom, mãe, eu sempre tive muito orgulho, né, apesar do começo, assim, aquele afastamento, né, mas eu sempre tive muito orgulho, sempre foi uma referência muito grande para mim, e eu sempre quis, da melhor forma, te trazer um conforto, sempre quis de uma forma, assim, te trazer um orgulho, né? Mas hoje é a melhor mãe que eu tenho, né? Me escuta, me ouve, hoje a gente se dá super bem e eu amo você. É isso aí. Vamos lá, Yuri, tá pronto? Tô pronto. Então, olhando para a câmera, manda o recado. Vamos lá. Mãe, pai, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer por tudo que vocês fizeram na minha vida, né? Desde o começo até agora. Até agora. E mesmo que eu tenha, né, me perdido aí, desviado um pouco da criação que vocês me deram, que sempre foram exemplares para mim, mas sempre estiveram comigo. Então eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer a vocês dois aqui na Terra por me ensinarem tudo que eu sei hoje, por essa transformação, por estar acompanhando comigo tudo isso. Tá bom? Dizer que eu amo muito vocês também, amo muito. É isso aí, não chora. Olha, é muito legal, né? Ver que há esperança e vocês conseguiram resgatar
essa mudança que vocês queriam tanto na vida, tá aí a prova. E agora o Yuri falou algo interessante, ele veio na terapia do amor. Correto. E da terapia do amor você então veio a conhecer a palestra da transformação total e a cura dos vícios, né? Justamente. Eu tenho aqui o Davi, ele vai participar conosco por Skype e eu creio que ele estava na terapia do amor ontem, não é isso, Davi? Olá, Miguel, olá, Ana. Eu estive ontem na terapia do amor, na palestra, e o tema da palestra de ontem veio de encontro comigo, né? Amar é compromisso de cuidar de quem se compromete a cuidar de nós. E antes de eu vir nas palestras, eu não tinha isso. Eu não importava se a pessoa tinha compromisso comigo ou não. Eu queria amar ela. Mas por isso eu não era amado. Eu não me valorizava. As pessoas me usavam, me jogavam fora. E por isso eu cheguei na terapia do amor não crendo no amor mais. Foi assim que eu cheguei. Então dá para ver que você é um aluno bem empenhado ali na terapia do amor, não? Com certeza. É uma reunião que... ponta da língua. E tem, então você... Davi, você tem se beneficiado, e qual o local que você participou ontem da terapia do amor? Eu participei em Campinas. Aqui em Campinas eu estive ontem às 7h30 da noite. Ok. Eu não sei o endereço da terapia do amor em Campinas, você pode dar pra gente? Avenida João Jorge, 256, próximo ao Viaduto Cury. Legal, tá bom. Obrigado, Davi, pela sua participação. Você que quer mais informações sobre a terapia do amor ou a palestra da transformação total para pais e filhos, você pode acessar o site terapiadoamor.tv. São várias localidades em todo o Brasil e em uma dessas localidades você vai encontrar ali a palestra e pessoas prontas para te ajudar. Pessoas também como a Lorena e Yuri que passaram por situações difíceis e conseguiram dar a volta por cima. É possível mudar e você vai então agora também assistir o relato do Jonatas e da família dele, de como eles conseguiram mudar de vida através da palestra da transformação total para pais e filhos. Acompanhe. 2 anos atrás era tudo normal, né? Aí passou um tempo assim, ele começou a se revoltar, começou a andar com más amizades, né? Más companhias. E começou a virar a cabeça, né? Ele estava usando droga, que o pessoal vai falar. Isso para mim foi uma coisa muito forte. Ao invés de eu chegar nele e conversar, eu acabei sendo agressivo com ele. Fui pegar no braço dele, ele acabou me dando uma abraçada e a gente acabou discutindo feio nesse dia, que foi o que levou ele a sair de casa. Foi aí que a gente decidiu vir aqui na palestra, né? Com que idade ele começou esse comportamento? Aos 14 anos. Como toda mãe, sabe, é difícil a gente ver o filho, né, que a gente foi criado com carinho, se envolver, né, com esse tipo de coisa, que é a última coisa que a gente quer para a vida do filho. Quando, às vezes, ele chegava bêbado em casa, aí eu, meu Deus, né, o que eu vou fazer? Eu sentava para conversar com ele. Quando tinha briga, eu era o alvo, né? Porque eu ia para afastar os dois, né? Então, eu entrava no meio, às vezes levava até, né? Então, era complicado. Eu meio que não gostava dele porque, não sei, ele brigava muito comigo, eu não achava isso legal. Mas ele falava tudo o certo para mim, só que eu achava que ele estava falando errado e tal. Aí eu ficava meio, não quero saber disso, eu quero me aprofundar mais. Eu pensava assim, eu queria me aprofundar mais. Eu não queria saber de família, eu não queria saber de nada. Só queria saber de curtir e usar as coisas que eu estava usando. Aquelas fotos foram tiradas há pouco tempo? Isso. Quando que ele começou a vir aqui? Foi quem que trouxe? Foi você? Vocês vieram todos juntos? A gente nem convidou, né? A gente colocou ele dentro do carro, vamos embora com a gente. E ele acabou vindo com a gente nesse primeiro dia, né? E como foi esse dia? Ele mudou. Tudo que eu falava para ele, porque eu também vivi uma vida assim, né? No passado, né? E foi uma palestra dessa que eu vim, e o vício, tudo aquilo que eu sentia, aquela vontade, também passou. E foi o que aconteceu com ele. Exatamente igual o meu caso. E durante a semana, eu fui lá, né? Onde ele está, que ele está morando com o pai dele. Então, eu fui lá. E quando eu olhei para ele, eu já vi um rosto diferente, um semblante. Ele estava usando alargador, estava brinco, estava com os piercings, e ele já tinha tirado, ele mesmo tirou. Naquela mesma semana? Naquela mesma semana. Faz quanto tempo isso? 3 semanas. Saí daqui
com outros pensamentos. Eu pensava antigamente, né, eu não pensava na felicidade, como eu havia dito. Aí eu saí daqui pensando já na felicidade. Eu comecei a conviver mais com a minha mãe, com meu pai. Aí eu mudei de um jeito inesperado, assim. Você usava que tipo de drogas? Maconha e cocaína. Usava diariamente? Isso. Bebia também? Bebia. Eu era viciado no álcool e no cigarro. Desde então, 3 semanas, como você está? Eu estou muito bem. Eu estou muito feliz com a minha família. Estou feliz com a minha mãe, feliz com o meu pai. Eu estou seguindo a vida agora feliz. Tranquilo. Como o pessoal viu na foto, aquele semblante era todos os dias. Esse olhar, essa coisa sombria, né? Ele era depressivo, ficava no quarto, ficava ouvindo música, ele queria ouvir alto. Era sempre assim. E agora, o que eu mais percebi nele foi a tranquilidade, esse semblante calmo, né? E contente, está sempre sorrindo, sempre alegre, né? Mudou. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu aprendi aqui na palestra que a gente pode ser compreensivo, conversar, se aproximar dos nossos filhos sem obrigá-los e nem colocá-los numa redoma. Os ensinamentos que eles passam, eu absorvo na minha vida, porque eu vejo que é essencial, né? Tudo que eles falam. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para transformação total para pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Então junte-se a nós, junte aos nossos professores Renato e Cris, aqui no Templo de Salomão, todos os domingos às 18 horas, a palestra da transformação total para pais e filhos com a cura dos vícios. Gostaria de agradecer aí a Lorena e o Yuri mais uma vez pelo depoimento e como vocês conseguiram mudar de vida, estão de parabéns. Obrigada. E agora eu gostaria só de dar uma palavrinha aqui para os pais, tá? Se você não quer ter um inimigo dentro de casa, comece a elogiar o seu filho desde criança. É o que geralmente acontece. Você tem um bebê, que cabelo lindo, que olhos lindos, que sorrisinho lindo. Olha, você elogia até o cheiro da fralda do bebê. Você elogia a criança ao máximo. Só que chega uma hora que você para de elogiar a criança e você começa a criticar pelos erros mínimos. Vai trocar a sua roupa. Você foi mal na escola. Você foi mal na escola, você mentiu, você fez algo errado. Pare de falar o que é ruim e comece a elogiá-lo pelas coisas que são boas. Exatamente. Né? E quando o filho, a filha, deixa de receber essa atenção dentro de casa, ou então esse apoio que antes ele tinha, ele vai buscar em algum outro lugar. E, infelizmente, é onde eles encontram em lugares inapropriados. Por exemplo, rodas de amigos. Papos na internet. Por quê? Por que tantos filhos, de repente, se envolveram com amigos que não eram boas companhias para eles? Porque ali eles encontraram incentivo. Porque quando eles chegaram na balada, todo mundo, e aí, que bom que você veio. Estávamos todos te esperando e, de repente, ele chega dentro de casa. Pois é, talvez o seu filho chegue em casa e encontra você já na porta, com uma metralhadora e falando mal. Sermão preparado. Exatamente. Então, se você quer ter um amigo dentro de casa, comece a elogiar, mesmo que sejam coisas pequenas,
elogie ele, porque com certeza... Ressalte o que ele faz de bom. Exato, ressalte o que ele faz de bom, porque com certeza você vai ter aí um amigo e não um inimigo, tá bom? Aprenda mais conosco aqui no Templo de Salomão, domingo às 18 horas, na palestra da Transformação Total para Pais e Filhos. Alunos, chegamos ao final. Estudem para que vocês não venham reprovar e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.